Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Queira Deus que sim. Vamos orar para iniciar mais uma aula? Fecha seus olhinhos e me acompanha, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos. Abençoe essa aula, abençoe a vida dessas crianças e cada uma de suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre uma fase de Jesus já mais adulto. Nós estamos na sequência da vida de Jesus. Vamos lá, vamos recapitular. Já falamos sobre quando Maria recebeu o aviso de que seria mãe. Falamos sobre o nascimento. A aula passada falamos sobre a adolescência de Jesus, quando ele foi a primeira vez à igreja. Ele tinha 12 anos quando ele foi ao templo, porque ficava numa outra cidade muito longe para a festa da Páscoa. E lá ele teve um encontro com homens sábios, estudiosos, e ele pôde também falar do pai dele, falar sobre a Bíblia, estudar sobre a Bíblia durante 3 dias com aqueles homens. E a mãe dele ficou procurando ele, não sabia onde ele estava. E é lógico que estaria na igreja, o Filho de Deus estaria na igreja. Hoje vamos falar sobre uma outra situação já, Jesus adulto. Mas antes eu quero mostrar para vocês um homem. Este homem se chama João Batista. Ele era primo de Jesus. E João Batista, quando ele nasceu, os pais dele já eram bem idosos, já com uma idade bem avançada. Mas Deus avisou os pais de João que ele teria uma missão muito importante. A missão de João Batista seria preparar o caminho para Jesus. Ele teria que anunciar que Jesus estava chegando, teria que falar para as pessoas que elas precisavam se arrepender e aceitar a Deus em seus corações para que fossem salvas. Precisavam se arrepender dos seus pecados, se arrepender das coisas erradas que elas faziam. E João, assim que ele cresceu, que se tornou adulto, ele saía pregando a palavra de Deus, falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre o arrependimento, que as pessoas deveriam se arrepender. Só que ele não ia pela cidade falando isso, nas casas das pessoas ou em templos. Interessante que, sabe onde que ele fazia isso? Em lugares desertos, onde não tinha praticamente ninguém. Ele ia em lugares perto de rios e ficava andando por ali falando, anunciando. E as pessoas iam ouvindo. Quem ia passando por perto ia ouvindo. E as pessoas iam chegando. E as pessoas iam chegando e ele ia falando. E ele tornava a falar. Em lugares longes mesmo, longe assim da cidade. E ele ia falando, ia pregando, ia falando. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender das coisas erradas que fazem. Porque o Salvador está vindo. Vocês precisam aceitar a Deus em seus corações e serem batizados, porque assim Deus vai perdoar vocês dos seus pecados. E muitas pessoas aceitavam a Deus, aceitavam a Jesus, muitas pessoas se arrependiam dos seus pecados e muitas pessoas eram batizadas ali por João Batista. E um dia estava João Batista ali fazendo esse trabalho dele, quando chegou uma pessoa que ele não esperava. Olha quem chegou ali. Jesus. Jesus, crianças, já tinha nessa época 30 anos. Nossa, professora, 30 anos que ele foi batizado? É, com 30 anos que ele começou realmente o ministério dele, quando ele foi batizado. E aí ele chegou ali para ser batizado por João Batista. E João Batista falou: mas Jesus, eu batizar você? Como? Você não tem pecado algum. Eu só batizo o pecador que se arrepende dos seus pecados. Você não tem pecado algum, não tem por que eu batizar você. É você quem tem que me batizar. Eu sou pecador, você não. Jesus falou para ele: não, João Batista, tem que ser assim. Meu Pai quer que seja assim para que se cumpra tudo aquilo que ele determinou. Aí João não discutiu e falou: não, tá bom. Então, se é a ordem de Deus, é assim que nós vamos fazer. E vou deitar aqui para não cair. E assim João Batista fez.
E ele batizou a Jesus naquele momento, o que foi para ele assim um privilégio, e para obedecer à ordem de Deus. E quando Jesus saiu da água, aconteceu algo muito lindo. Veio uma luz do céu e uma pomba apareceu, e uma voz veio do céu e disse, eu vou ler aqui agora para vocês em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 7. O que essa voz que veio do céu falou nesse momento em que essa pomba surgiu, assim que Jesus foi batizado. Essa voz que veio do céu era Deus falando. E ele disse, aqui diz assim, então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Crianças, que coisa linda de um pai falar de um filho. Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Aí eu penso, poxa vida, eu quero muito que a minha mãe, meu pai, digam isso sempre de mim. E que seus pais também possam dizer isso de vocês. Este é o meu filho, este é a minha filha amada, meu filho amado, que me dá muita alegria. Porque os nossos pais, eles nos amam. Mesmo que a gente faça coisas erradas, eles nos amam. Vão nos amar sempre. Mas a gente dar alegria já é outra história. Será que eu dou muita alegria ou eu dou mais dor de cabeça, dou mais trabalho? Então, crianças, que em nome de Jesus, todos nós que somos filhos, que a gente não dê dor de cabeça, não fique dando trabalho ou tristeza para os nossos pais, que a gente possa dar alegria, que os nossos pais possam dizer isso de nós, que este é a minha filha, esta é minha filha, este é o meu filho amado, a minha filha amada, que me dá muita alegria. Mas para isso a gente tem que procurar fazer a coisa certa, ter as atitudes certas. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa orar. Na aula passada eu mostrei diversos livrinhos de história da Bíblia, de personagens da Bíblia, tem livros de histórias, todos, aprenda, leia, estuda a palavra de Deus. Se você tem livrinhos, quantas mães compram historinhas, livrinhos de histórias da Bíblia, a Bíblia para aqueles que já sabem ler. Leiam, estuda, aprenda sobre Jesus, aprenda a história dele, frequente a casa de Deus, frequente as aulas, assistam também pelos vídeos todas as aulas que vocês puderem, tenham Jesus em seu coração, porque é só Ele que pode nos ajudar, é só Ele quem perdoa o nosso pecado. Era como João Batista dizia, se arrependam dos seus erros, aceite Deus em seu coração, tenha Jesus em seu coração, e Ele vai te perdoar os pecados. E assim a gente vai poder fazer as coisas melhores, as coisas certas. Tá bom, crianças? Que Deus abençoe muito a sua vida, para que você tenha uma vida de comunhão com Ele, para que você caminhe sempre junto com Deus, para que você siga Jesus, que você tenha amor por Jesus Cristo, tenha alegria de ir à casa do Senhor, alegria em estudar a palavra de Deus, certo? Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Vamos orar então, crianças, para encerrar essa nossa aula? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pelo teu cuidado, e que tenhamos muito amor, ó Pai, e muita vontade de buscar ao Senhor, de orar e de ler a Bíblia, Senhor. Guarda as nossas vidas, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Crianças, boa semana, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.